Vamos lá? Jonas. Jonas 1. NVI mesmo. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Diga assim: fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga amém. Essa é uma passagem que a maioria de nós conhecemos, né? Sobre Jonas e a sua fuga. E às vezes, quando nós olhamos essa passagem, nós pensamos: poxa vida, Jonas fugiu de Deus, Jonas não fez o que Deus estava falando. Mas quando a gente analisa ela direitinho, a gente vê que Jonas, ele tinha motivos muito reais para fugir, sabe? Talvez se você fosse sentar e conversar com Jonas, quando o Senhor deu a ordem para ele, e ele sai dali e está indo, né, ali em Jope, para o porto, o que ia acontecer? E você encontra ele no caminho, ele iria falar assim: onde você está indo, Jonas? Ah, o Senhor me deu uma ordem, mas eu vou para outro lugar, porque ele me mandou ir pregar para o povo de Nínive. E talvez você diria assim: bom, eu acho que é melhor você não ir mesmo. Não, porque Jonas tinha razões reais, motivos legítimos para não ir para Nínive. Nínive era uma cidade extremamente violenta, que matavam as pessoas, cruéis. Eles eram cruéis. Eles eram idólatras, extremamente idólatras. Então, pensa na cabeça de Jonas: como é que eu vou entrar lá? Um povo cruel, um povo que mata desse jeito, e ainda falar que o Senhor está contra eles, que o Senhor vai destruir a terra deles. Pensa se não é uma justificativa. Então Jonas, ele foge. E alguns estudiosos dizem até que os ninivitas assassinaram os pais de Jonas. Amém? Então Jonas tinha motivo ou não tinha motivo para fugir? E meus irmãos, a gente sabe a história, mas eu vou me ater aqui. Eu quero falar uma coisa com vocês. Nós, muitas das vezes fugimos também. E talvez, se eu for falar com você, eu for conversar com você, você tem muitos motivos reais para as escolhas que você tem feito, que eu tenho feito. Porque nós já nascemos com essa tendência a fugir. Quando Adão pecou, o que Adão fez? Se escondeu. Adão fugiu e foi se esconder. Quando Deus perguntou para Adão: onde você está? O que ele disse? Olha, eu me escondi porque eu tive medo. Olhando humanamente falando, a justificativa de Adão era: poxa, fiquei com medo do Senhor. O que Deus vai fazer comigo? Eu desobedeci Ele, certo? E a partir daí, nós já nascemos com essa tendência de fuga. Quando Caim matou Abel, qual que foi a sentença de Caim? Caim, o Senhor expulsou ele, colocou, né, uma maldição sobre ele. Ele disse: mas agora, quem me encontrar vai me matar. Ele falou assim: não, eu vou te deixar uma marca para que você não seja morto. E aí a palavra vai dizer que Caim se tornou um fugitivo e errante pela terra.
E nós temos essa tendência da fuga. Fugimos talvez por medo, fugimos por insegurança, preguiça, desinteresse. Nós temos a tendência de fugir. E às vezes nós fugimos de conversas difíceis. Quem aqui gosta de sentar com as pessoas e resolver e ter uma conversa difícil para resolver um problema? Quem gosta? A gente foge. Nós somos muitas das vezes tentados a fugir das nossas responsabilidades. Quantos pais fogem da sua responsabilidade como pai? Ah, não, mas eu trabalho e coloco comida dentro de casa. Mas ser pai não é só isso. Ser marido não é só isso. Como esposa, nós fugimos da nossa responsabilidade. Fugimos da responsabilidade como mãe. Fugimos de responsabilidade, muitas das vezes, no nosso trabalho. Fugimos. Fugimos de responsabilidades no nosso convívio social como cidadão. Toda vez que nós somos requeridos a um comportamento que nos custe algo, qual que é a nossa tendência? Fugir. E essas nossas fugas, nós temos justificativas para ela, para todas elas. Sabe, talvez você está aqui e o Senhor já te pediu para você perdoar alguém. Um exemplo, perdoar alguém. Só que você tem tanta justificativa para não perdoar essa pessoa, que talvez se alguém sentar com você e falar assim: fulano, por que você está guardando esse ressentimento? Perdoa ciclano. E aí você começar a falar tudo o que aquela pessoa te fez, todas as razões, a injustiça, a traição, o engano, a mentira, a falta talvez de cuidado, a falta de zelo com você, o tanto que ela já te machucou, o que vai acontecer? Talvez quem está te ouvindo vai ficar também com raiva daquela pessoa, porque suas justificativas e suas razões são plausíveis. Mas o Senhor pede o quê? Perdoe. E toda vez que eu faço o contrário do que o Senhor me pediu para fazer, eu estou fugindo. Eu estou como Jonas. O Senhor falou: vai por aqui. O caminho é o perdão. E eu não vou por aqui, eu vou para lá. Eu estou fugindo. Tem pessoas que fogem desse ambiente de igreja. E talvez se você for conversar com ela, ela tem muita justificativa. E a justificativa dela é legítima. Talvez ela vai dizer: mas eu já fui muito ferido. Você não sabe o que fizeram comigo. Pessoas de dentro de igreja que era para se comportar de um jeito e se comportou de outro. Sabe, eu não tenho motivos para acreditar que isso aqui dá certo. Eu já fui machucado por um pastor. Eu já fui desprezado num ambiente. Ou talvez a justificativa dela são razões que ela tem para ela mesma, para justificar. Não precisa. Não, para eu ter comunhão com Deus, eu não preciso ir na igreja. Exatamente. Por quê? Tem muita gente que vem na igreja e não tem comunhão com Deus. Tem comunhão com a igreja. Então, realmente, você não precisa necessariamente de uma igreja para ter comunhão com Deus. Mas a palavra diz que você precisa ter comunhão com as pessoas. Amém? A palavra diz que precisa ter o ajuntamento para adorar o Senhor. Tá dando para entender? E nós, muitas das vezes, queremos fugir desse lugar. Fugir de obedecer princípios da palavra.
né? Que nem foi falado do dízimo, de oferta, que é um assunto dentro da igreja, que muitas pessoas são machucadas. Não, Deus não precisa do meu dinheiro. Não, eu não preciso ofertar, eu não preciso dizimar. Mas se a palavra está dizendo, faça assim, é assim, é esse caminho, essa é a direção do Senhor, essa é a ordenança do Senhor. Eu não vou por esse caminho, eu vou por esse. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fugindo. Sabe, talvez você já ouviu de pessoas, entregue seu coração para Jesus verdadeiramente. Você já ouviu de familiares, pessoas que oram por você. Entregue-se a Jesus. Muda a sua maneira de viver. Abandone essa prática do erro. Abandone o pecado. Mas eu quero ir por aqui. Eu vou continuar fugindo. Amém? E aí, meus irmãos, a Bíblia vai falar sobre Onésimo. Diga Onésimo. Porque às vezes nós fugimos buscando liberdade, independência. Eu quero ser livre. Vocês já viram aquela história da moça que ela tem uma vida muito difícil dentro de casa, com pais opressores, e aí ela casa para ficar livre daquela situação? Quem já ouviu uma história assim? Tem várias. Amém? E aí ela cai em outra opressão, porque ela está fazendo a escolha com a motivação errada. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Depois você lê, é um texto bem curto e é uma história muito legal e importante. Onésimo era escravo mesmo. Ele não era um funcionário, ele era escravo. E um dia Onésimo decide fugir da casa de Filemon. A Bíblia diz que Filemon, ele era um homem bom. Ele era convertido ao Senhor, a Cristo. A igreja de Colossos se reunia na casa dele. Então a casa dele era uma igreja. A igreja dos Colossenses. E Filemon era o pastor dessa igreja. E ele tinha um escravo. E esse escravo decide fugir. Ele rouba as coisas do seu senhor e foge. E Onésimo, ele vai para Roma. Roma, que é uma cidade grande, e talvez ele pensou lá, aqui eu vou ficar escondido, aqui eu não preciso dar satisfação para ninguém, aqui eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, aqui eu estou livre. Só que o que acontece? A palavra de Deus diz que Onésimo encontra Paulo. E ele encontra Paulo onde? Na prisão. Ou seja, de alguma forma Onésimo caiu dentro de uma prisão. De novo. Buscando essa liberdade que ele tanto queria. Buscando essa liberdade que ele tanto almejava. Estava dentro da prisão de novo. Só que ali dentro da prisão, ele está com Paulo. Ele encontra Paulo. E Paulo fala de Cristo, e o coração dele é acessado por essa verdade, por Cristo, por Jesus. E o que acontece? Paulo se converte ao Senhor verdadeiramente. Então, Onésimo se converte ao Senhor. Então, Paulo pega e escreve uma carta para Filemon e diz assim: olha, receba Onésimo de volta, não como um escravo, receba ele como um irmão, porque agora ele conhece a verdade. E se ele te roubou algo, se ele te deu algum prejuízo, eu pago tudo, mas receba ele de volta. E a carta não diz o que Filemon respondeu, se ia receber ele de volta ou não, porque Filemon, ele tinha direito pela lei de pegar o escravo fugitivo e castigar e punir. Só que aí nós sabemos que Onésimo voltou para a casa de Filemon. Por quê? Porque na carta aos Colossenses está lá que aquela carta foi levada pelas mãos de Onésimo e Tíquico. Então ele voltou. Amém?
E aí, o que eu quero falar com você? Onésimo, buscando uma liberdade, ele caiu dentro de uma prisão. E ele entendeu que a maior prisão dele não era física. A maior prisão dele não era por ele ser escravo na casa de alguém. A maior prisão dele era o quê? Espiritual, era a mente. Amém? Ele era um cativo ainda. Quando Onésimo descobre e ele se vê livre da prisão daqui, então ele volta para a casa de Filemão. Por quê? Ele não sabe se lá ele ia chegar, ele ia ser punido, se ele ia ser castigado. Mas ele volta, porque já não é mais a condição terrena, mas era o que ele carregava dentro dele. A liberdade que ele tinha encontrado dentro dele. Amém? Nós hoje é o dia da independência, não é o dia da independência? Deixa eu falar uma coisa para você. Só é independente de verdade quem depende de Jesus. Quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Nós, nessas nossas fugas, a gente vai entrando em prisões. Nessa nossa busca por liberdade também, a gente vai entrando em cadeias. Prisões emocionais. Tem pessoa aqui que talvez você está preso ao que te fizeram há anos atrás. Há uma palavra que te deram há anos atrás. Essa palavra, ela entrou no seu coração com uma força que ela te aprisionou. Você talvez está aqui, você é aprisionado por um sentimento de rejeição. Talvez você aqui hoje está aqui, você ainda é aprisionado porque você passou uma infância muito difícil, você passou fome. Sabe, talvez você diz, nossa, meus pais não cuidaram de mim como deveriam cuidar. Tantas coisas. Talvez você está aqui hoje, você ainda está preso naquela pessoa que te traiu. Ou talvez você está aqui, você ainda é preso a essa terra, a esse mundo. Você só tem prazer se você estiver nas coisas dessa terra, aprisionado. Talvez o Senhor já te deu uma direção. Meu filho, minha filha, não faça mais assim. Não viva mais assim. Não vá mais a certos lugares. E você foge. Eu vou. É porque eu quero ser livre, porque ninguém vai mandar em mim esse negócio de ser de Deus, de ser crente. Não. Meus irmãos, só é livre. A liberdade de verdade é quando você tem condições de dizer não para a sua vontade. Se você não consegue dizer não para as suas vontades, você é escravo delas. Amém? Então, se você sabe o que a palavra diz, e você tem vontades, mas você diz, não, eu não vou seguir por esse caminho, porque o Senhor falou para eu ir para lá. Aí você é livre. Agora, se você não consegue dizer não, a sua vontade, ela te domina. A tua vontade é que te leva. Eu tenho vontade de beber, eu bebo. Porque eu não consigo ficar sem beber. Então você é escravo da sua vontade de beber. Eu tenho vontade de sair pegando mulher por aí, homem por aí, de viver uma vida de balada, sem compromisso. E você sabe que não é assim que você tem que viver. Você sabe. Aí você diz, não, mas eu quero ser livre. Você é escravo. Você não é livre. Você é escravo. Amém? A verdadeira liberdade é quando eu e você nos tornamos prisioneiros de Cristo. E quando eu digo prisioneiro, não é escravo. É quando nós estamos presos a Cristo. Presos a Cristo, a Jesus. Porque quando eu estou presa a Jesus, meu irmão, Ele vai comigo onde eu for.
Quando eu estou preso a Jesus, eu carrego Ele aonde eu estou. E aí eu vivo a minha vida. Não tem problema a gente viver a vida. Gente, Fábio, filho, liga aí para mim, fazendo um favor. Não tem problema viver a vida. Eu sou uma pessoa que eu sou animada, gente. Alguns aí já me conhecem. Eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, eu me divirto. Amém? Só que quando eu estou brincando, eu estou me divertindo. Não tem uma separação de quando eu estou aqui na igreja e quando eu estou lá numa festa, me divertindo, brincando. Não tem separação. Eu sou a mesma pessoa. Se eu carrego Cristo aqui, eu carrego Cristo lá. Porque eu estou presa a Ele. Eu sou prisioneira dEle. Amém? Então, às vezes, nós estamos buscando liberdade. Uma liberdade que só está nos escravizando. Só que nós temos um Pai. Diga amém. Diga assim, ó. Diga mesmo, com fé. Eu tenho um Pai. Mas não pensa no seu pai terreno, não. Porque talvez o seu pai terreno não foi um bom pai. Eu estou falando do Pai eterno. Nós temos um Pai. E o nosso Pai nos busca. Amém? Se Onésimo foi encontrado na prisão, nós também seremos encontrados onde estivermos. Diga amém. Sabe, eu tenho uma história, né, que os pastores fazem com as suas ovelhas. Em Israel a gente aprendeu sobre isso. Que o pastor, que ele tem um rebanho, e aí ele tem aquela ovelha fujona, sabe? Não tem aquela ovelha que é fujona? Aquela ovelha que ainda quer ir, né? Fazer o que dá na telha dela? Tem. Sabe o que os pastores fazem com essa ovelha? Eles quebram a perna da ovelha. Ou seja, ele causa dor. Ele permite a dor. E talvez você está passando, pensando, nossa, que cruel que ele é. Ele quebra a perna da ovelha e aí a ovelha não pode andar. Então, no período de recuperação, ele anda com a ovelha nos seus braços, no seu colo. Então, ele vai para lá com a ovelha, ele vem para cá com a ovelha, ele fala, a ovelha está no colo dele. Para que a ovelha se habitue a estar com ele. Para que a ovelha sinta o cheiro dele. Para que a ovelha cative a voz dele. Amém? E aí, quando essa ovelha se recupera, ela não foge mais. Às vezes Deus precisa quebrar as nossas pernas. Entende? Às vezes por causa da nossa teimosia, por causa da nossa resistência, o Senhor permite que a gente sinta dor. Porque quando a gente sente dor, quando a nossa perna se quebra, aí nós permitimos e nós vamos até o pastor. Amém? Eu não sei se você está aqui hoje, talvez você está exatamente assim, sabe? Com uma perna quebrada. Ou seja, machucado. Você está machucado. Você está passando por uma situação na sua vida e você pergunta assim, por que que não vai? Por que que eu estou passando por isso? Talvez seja justamente para você permitir que o Senhor te tome nos braços. E para que você aprenda a caminhar e depender dEle. Para que você ouça a voz dEle. Para que você se apegue a Ele. Porque a ovelha, nesse período, o que que ela faz? Ela se apega ao pastor. Amém? E talvez o Senhor está falando com você. Dê ouvidos. Para que Ele não precise permitir que você passe por momentos difíceis. Não é da vontade do Senhor que a gente passe por momentos difíceis. Não é.
Mas às vezes a teimosia do nosso coração nos leva para Ele, para esses lugares difíceis. Mas que o Senhor possa hoje tomar você nos braços dele e você possa ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo falando com você. Que você hoje tenha coragem de abrir mão dessa sua liberdade que é enganosa, que é a escravidão. Amém? E provar da verdadeira vida que há no Senhor. Mas eu já venho na igreja, Adri. Nem todo mundo que vem na igreja está seguindo a voz do seu pastor. Não está, gente. Não está. Porque aqueles que seguem a voz do seu Senhor, do seu pai, do seu pastor, ele renuncia. Ele muda comportamentos. Amém? E não é dentro aqui da igreja, é na sua vida diária. Então que você hoje, em nome de Jesus, se você era um fugitivo errante, que você se volte para o Pai.